Olá, amados, graça e paz. Aqui quem vos fala, evangelista Petros Silva, trazendo mais um devocional da Palavra de Deus com o título Poder do Alto contra as hostes da maldade. A Palavra de Deus promete aos verdadeiros cristãos poder do alto contra as hostes da maldade. A Bíblia diz que o crente está envolvido numa intensa batalha contra as hostes espirituais da maldade. Isso significa que os seguidores do Senhor Jesus não lutam contra um exército humano. Eles lutam contra um exército espiritual do mal. O apóstolo Paulo fala muito claramente sobre isto. Ele diz que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Essa descrição feita por Paulo indica de fato que o reino das trevas se organiza com o objetivo de fazer oposição à obra de Deus. Expressões como principados e potestades, dominadores ou governantes deste século, e hostes espirituais da maldade indicam justamente essa organização das trevas. A palavra hostes, por exemplo, significa literalmente tropas, forças armadas ou exército. O poder do alto. Para vencer as hostes da maldade, isso é, o exército espiritual maligno. O crente deve contar com a capacitação que vem de Deus. O apóstolo Paulo ensina que nessa guerra contra as hostes da maldade, o cristão deve estar revestido com a armadura de Deus. Antes disso, o próprio Senhor Jesus indicou que o ministério de proclamação do Evangelho pelo mundo não seria uma tarefa fácil. Isso significa que o avanço do reino de Deus na terra enfrentaria muita oposição maligna. Mas, após a ressurreição, Jesus Cristo disse aos seus apóstolos que enviaria o dom do Espírito Santo, prometido pelo Pai. Ele disse: Eis que vos envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Livro do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 49. O livro de Atos dos Apóstolos registra o cumprimento dessa promessa. No capítulo 1, lemos sobre como os apóstolos permaneceram reunidos em Jerusalém, justamente com os demais seguidores do Senhor Jesus, esperando a realização dessa promessa. Já no capítulo 2, lemos sobre como essa promessa foi cumprida. E o Espírito Santo foi derramado entre os cristãos reunidos no cenáculo no dia de Pentecostes. A partir daí, o mesmo livro registra em detalhes como o Evangelho avançou por todas as partes nos primeiros anos da Igreja.
e como as hortas da maldade foram sendo destruídas pelo poder que vem de Deus. A vitória contra as hortas da maldade, com o poder que vem do alto, isto é, com a virtude do Espírito Santo. Os crentes podem vencer as hortas da maldade. A promessa do Senhor Jesus garantia que, quando seus discípulos recebessem o poder do alto, eles seriam suas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Ainda durante o ministério terreno de Jesus, ele enviou uma comissão de 70 discípulos a todas as cidades de sua região para anunciar o Evangelho. Esse anúncio seria acompanhado de sinais que, naquele contexto, serviria para atestar a veracidade da mensagem anunciada, pois o reino de Deus havia chegado. Após aquela missão bem sucedida, os discípulos retornaram ao Senhor alegres pelo que tinham presenciado. Então Jesus lhes disse: Eu vi Satanás como raio cair dos céus. Livro do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 18. Em outras palavras, Jesus estava dizendo que o império das trevas estava ruindo, as hortas da maldade estavam sendo derrotadas, as forças malignas estavam sendo destruídas. Em seguida, o Senhor Jesus ainda promete: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está escrito nos céus. Livro do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19 e 20. Como já foi dito, no livro de Atos dos Apóstolos, temos os registros sobre como essa promessa começou a ser cumprida de forma poderosa. Os mensageiros de Deus, habilitados com o poder do Espírito Santo, fizeram com que a mensagem do reino de Deus alcançasse diferentes nações, tribos e línguas. As hortas da maldade não puderam impedir o ministério daqueles que receberam o poder do alto. Mesmo que uma testemunha de Cristo encontrasse o martírio pela causa do Evangelho, Deus levantava muitas outras para fazer crescer ainda mais sua obra. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. As hortas da maldade têm sido derrotadas desde então. O diácono Estevão foi morto por anunciar o Evangelho, mas a perseguição que se seguia após sua morte deu ocasião para que o Evangelho se espalhasse por todos os lugares, além de Jerusalém. Naquele contexto, outro diácono, Felipe, anunciou poderosamente as boas novas da salvação aos samaritanos. Pelo poder do Espírito Santo, Filipe pregou acerca do reino de Deus, e multidões foram convertidas a Cristo. Livro de Atos, capítulo 8, versículos 5 ao 12. As hortas da maldade estavam sendo esmagadas. Nem mesmo a rivalidade entre judeus e samaritanos podia impedir o avanço do Evangelho. O reino de Deus havia chegado.
reunindo judeus, samaritanos e gentios num só corpo. O poder para realizar todas essas coisas realmente era sobrenatural. Não era um poder que podia ser comprado ou negociado. Simão, o mágico, até tentou adquirir esse poder por seus próprios recursos, mas o apóstolo Pedro logo lhe advertiu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque teu coração não é reto diante de Deus. Livro de Atos, capítulo 8, versículo 20. O poder que vem do alto e que habilita o homem a anunciar o Evangelho, mesmo contra as ordens da maldade, não acompanha uma profissão de fé nominal e sem arrependimento. Depois de Filipe, Deus levantou e capacitou com o poder do alto muitas outras pessoas. Não importava a oposição que surgia, o evangelho avançava vigorosamente, enquanto mártires caíam de um lado, de outro, novos missionários se engajavam na proclamação da mensagem do reino de Deus. O apóstolo Tiago, por exemplo, foi morto naquele tempo, mas Deus levantou outro apóstolo, Paulo de Tarso, que foi o maior missionário da história da igreja. A obra de Deus continua avançando. De fato, as hostes da maldade jamais podem resistir ao poder do alto, jamais podem impedir que, pela virtude do Espírito Santo, os seguidores de Cristo anunciem o Evangelho por todo o mundo. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que o Senhor possa nos abençoar grandemente essa palavra. Que essa palavra fale aos nossos corações de uma maneira espiritual. Em nome de Jesus. Amém.